Olá, muito bom dia. Vamos ver se aparece alguém por aqui, enquanto eu estou aqui no computador. E hoje, com base nos vossos pedidos, nos vossos muitos pedidos, vamos falar um bocadinho sobre os óleos essenciais. E, entretanto, eu vou ver se consigo programar aqui um workshop online sobre do it yourself, sobre aquilo que se pode fazer em casa com os óleos essenciais e com alguns produtos naturais. Vamos ver se aparece aqui alguém, já temos aqui duas pessoas. Se tiverem alguma dúvida sobre os óleos essenciais, aproveitem para escrever para eu dar uma olhada. Bom dia, Inês. Alguma dúvida que tiverem sobre os óleos, digam. Eu estou a tentar inventar uma forma, ainda não sei muito bem como é que vou fazer isso. Olá, Catarina, para vos mostrar o que é que se pode fazer com os óleos. Entretanto, uma das dúvidas muito habituais sobre os óleos é se é possível utilizar com crianças e com bebés. E a minha resposta é: depende. Depende do que é que precisamos, depende de quem vai utilizar, sendo que se forem bebés e crianças existem óleos que são permitidos, existem óleos que são proibidos. Existem dosagens adequadas para cada pessoa, para cada utilizador dos óleos essenciais. Não é tudo à vontade, não é tudo à vontadinha. Tem que sempre ter cuidado. Sendo que, obviamente, que tendo que um bebê que está com pingos, que está com ranhocas, que está a começar a mostrar alguma sintomatologia e a ficar um bocadinho doentes, antes de avançar para uma coisa pior, que depois vamos ter que recorrer à medicação, se calhar os óleos podem dar uma ajudinha a evitar que as coisas avancem muito. Por exemplo, se temos um bebê um bocado fungoso, ranhoso, podemos pôr uns óleozinhos para ajudar no sistema respiratório e no sistema imunitário, para reforçar e para ajudar a combater o que vier aí. Se tiver com uma febre ligeira baixinha, também podemos colocar alguma coisinha para ajudar a controlar, sendo que os óleos não tratam o sintoma, tratam a causa. Ou seja, os óleos essenciais atuam no nosso corpo, não pela febre que vamos baixar a febre, mas pelo motivo que pode estar a causar a febre. E dessa forma vai entrar no nosso sistema, vai descobrir onde é que está o problema e por isso muitas das vezes também temos que ter alguma noção, temos que ter algum diagnóstico sobre o que é que podemos precisar para usar melhor o óleo mais adequado ao uso da necessidade. Por isso, obviamente que é diferente utilizarmos, por exemplo, nas dores de cabeça, principalmente para os adultos, é muito diferente precisarmos de um óleo que nos vai ajudar, que tem origens de stress, utilizamos uns tipos de óleos, se tem origem em dores musculares ou em dores localizadas, utilizamos outro tipo de óleos, ou então, se tivermos uma dor de cabeça ao nível hormonal, principalmente na altura da menstruação ou da pré-menstruação nas mulheres, vamos ter que utilizar outro tipo de óleos. Por isso, os óleos atuam mediante a causa, não atuam só no sintoma. Ou seja, não vamos só atuar, dói-me a cabeça, vamos acabar com a dor de cabeça, como acontece com o Benuron ou o Brufen. Vamos perceber o que é que está por trás daquela dor de cabeça e vamos atuar mediante isso. Ora, a Inês pergunta, por onde? No aparelho de aromaterapia, sim. O aparelho de aromaterapia chama-se difusor. E não é qualquer coisa que serve. Aqui no grupo nós já tenho um vídeo que mostra um difusor baratinho e que mostra um difusor da Young Living. O difusor é uma ferramenta que vai transformar os óleos de forma a que eles sejam assimilados por nós, pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, por forma a fazer alguma coisa em nós, porque caso contrário só vai deixar cheirinho. Da mesma maneira que se os óleos forem olhinhos, também só vão deixar cheirinho. Muito dificilmente vão fazer resultados. Ou se fizerem resultados, são resultados muito mais lentos e muito menos intensos do que os que, com a conjugação do difusor e óleos da Young Living, por exemplo, acontecem. Okay? Já tenho aqui no grupo bastantes pessoas a utilizar óleos essenciais. Já tenho muita gente a perceber que isto ajuda bastante, sempre, sempre, sempre com cuidado e com segurança, ok? Se
Se quem tiver aí, tiver alguma dúvida, aproveitem para escrever que eu leio e respondo. Bom dia, Kátia, bom dia a todos que estão cá. Por isso, o difusor é uma ferramenta importante. Há duas coisas importantes na aromaterapia, o difusor e os óleos. Se um deles não funciona, vamos estar obviamente a impedir que alguma coisa funcione da forma que nós queremos. Inês, tem que se usar nos metros quadrados, não se dissipa demais. Os óleos no difusor funciona mais por espaço e pela potência do óleo do que propriamente do difusor. O difusor vai sempre libertar os óleos no ar e, por exemplo, se estivermos numa sala, colocamos à volta de 6 gotas. Se estivermos num quarto, 3, 4 gotas, ok? O difusor vai libertar o óleo no ar e nós, com o movimento e com tudo, com as correntes de ar, os óleos vão se espalhando e a bruma vai se espalhando pelo quarto, pela divisão e mesmo pelas portas, saindo daquela divisão. Portanto, mais importante do que a capacidade de difusão do ar, é importante sim, claro, que senão os difusores qualquer um servia e não é assim, porque depende da capacidade que tem para libertar os aromas, os óleos tratados no ar. É necessário também terem atenção ao espaço, que é para não haver problemas de sobredosagem, nem outros problemas associados. Nem tampouco para ser demasiado brandinho, não é? Porque uma pessoa se quer resultados precisa dos resultados, porque senão só tinha a deixar cheirinho e era qualquer coisinha servia. Pronto, ótimo, ainda bem que já percebeste. Mas qualquer coisa também se podem procurar na lupa sobre difusores, que têm posts já a informar sobre tenho um vídeo a mostrar a forma como eles libertam no ar e algumas explicações sobre vários tipos de difusores, que não é tudo a mesma coisa. Por isso é importante que os difusores sejam adequados para a aromaterapia. Sim, eu dizia metros quadrados, diz a Inês, do tamanho da divisão, isso mesmo. Por exemplo, eu se colocar um óleo de lavanda, eu posso eventualmente colocar um bocadinho mais de quantidade do que colocar um óleo de peppermint que tem um cheiro demasiado intenso. Portanto, se eventualmente, isto aqui também vai de conhecer os óleos, eu se colocar um peppermint, eu só posso mesmo pôr um mínimo de quantidade de óleo, porque senão vai infestar a casa toda. Enquanto que se puser lavanda, se calhar posso pôr um bocadinho mais, porque acaba por ser um cheirinho um bocadinho mais brando e não é tão intenso. Portanto, isto vai um bocado de gosto, de necessidade e do próprio óleo, claro, porque nem todos são iguais, nem todos têm a mesma potência em termos de cheiro. Portanto, em termos de usos mais frequentes dos óleos, eu uso imenso para os dói-dóis das crianças. Uso imenso para as febres, para aquelas febres ligeirinhas que já começam, para os narizes ranhosos que começam a aparecer. Estamos a chegar ao outono, este tempo tanto está sol como está chuva, tanto está frio como está calor. Este tempo fica assim um bocadinho instável e então começam as tosses, começam os narizes, e entretanto a escolinha também já começou e começam todos a ficar todos ranhosinhos. Portanto, o difusor um bocadinho à noite, ali com uns oleozinhos a ajudar no sistema respiratório e no sistema imunitário, é fantástico e ajuda a que as coisas se processem de uma maneira mais fácil. Tem sido os grandes aliados. Às vezes, quando estou com aquelas indisposições da pré-menstruação, ajuda-me imenso, tanto respirando como colocando topicamente. Com a minha rinite alérgica, que quando se lembra de vir é assim um grande problema, e era ainda pior quando não tinha o acesso aos óleos. São coisas fantásticas, maravilhosas. Ando sempre com o meu difusor, com o meu inaladorzinho, que me ajuda imenso com as minhas rinites. Começo logo a ficar aqui toda congestionada. Então não há receita, começa-se na experiência, aumentando consoante o gosto e necessidade. Inês, não há receitas nos óleos, não há uma bula, não há uma quantidade exata para toda a gente, não. Existem sim
orientações para determinados tipos de cuidado. Existe aquilo, nós olhamos sempre, o que é que eu preciso? Tenho febre. O que é que eu posso utilizar, com que quantidade e com que frequência? Para quem, como, quando e onde, ok? É importante a quantidade de diluição ou de uso, é importante os óleos que se podem utilizar ou não, os que são seguros para a idade, e aqueles que eu tenho, porque se eu não tenho ABC, se só tenho CDE, se calhar vou tentar ver o que é que se pode fazer com o CDE, se pode ser mais ou menos eficaz, se pode efetivamente ajudar ou não, ou se nem sequer se pode colocar em questão aquelas possibilidades dos óleos. Portanto, o que é que precisamos, o que é que temos, em que quantidades é que vamos utilizar. Funciona um bocado nesse sentido. Não há receitas mágicas, principalmente na parte do sono e do descanso. Os óleos não são indutores de sono. Os óleos não põem ninguém a dormir. Os óleos vão atuar pelo relaxamento, que pode resultar num melhor sono, em menos despertares, num sono um bocado mais profundo. E o que é que pode resultar em termos de sono depende de cada pessoa. Não somos todos iguais. Óleos para a tosse. Geralmente o copaíba costuma ajudar na parte da tosse e nessas coisinhas. Dá para qualquer idade, é seguro desde mais ou menos os 6 meses, para utilizar no difusor e em termos tópicos também devidamente diluído. Nunca, 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 nunca utilizar óleos essenciais em estado puro na pele, ok? Nunca, mesmo. Isto é regra, ok? Salvo raríssimas exceções e sempre com cuidado e sempre com atenção e moderação. Por isso, o uso de óleos essenciais deve ser sempre utilizado mediante estudo, mediante informação, mediante aconselhamento e acompanhamento. Que neste caso eu dou porque estudo imenso e que tenho também background e livros e material para poder estudar e para poder acompanhar e aconselhar. Sendo que, obviamente, que pegando num óleo qualquer que aparece por aí, a fruta de pomar e a fruta de estufa não é a mesma coisa. Pegar em fazer vinho com a ramada toda e mais alguma e fazer vinho só de uvas não é a mesma coisa. Portanto, os óleos também não é tudo a mesma coisa. E é importante saber isso e é importante parar para pensar sobre isso, porque as coisas têm o seu preço e por algum motivo o é. Porque fazer óleos com a planta toda e mais alguma não vai ter o mesmo efeito, não vai ter os mesmos resultados que fazer a planta só com aquela parte da planta. E obviamente que os óleos essenciais feitos de uma planta nativa que cresce em determinado sítio e de uma planta colhida noutra terra qualquer, obviamente que é diferente. Por exemplo, no outro dia descobri que a lavanda francesa e a lavanda brasileira são basicamente opostas. Uma é relaxante por si, a outra é estimulante por si. Portanto, a lavanda, teoricamente, é tudo a mesma, cheira basicamente tudo ao mesmo. Pois, mas em termos de resultados, já de si não tem nada a ver, ok? Pronto, se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, podem me ir colocando. Se quiserem falar em privado, também podem mandar mensagem. E vamos falando, vamos vendo por aí. Os óleos são maravilhosos, cheiram muito bem. Dá para fazer mil e tal coisas com eles, aliados aos produtos naturais, às manteigas, aos óleos vegetais. Dá para fazer centenas de coisas. E eu estou a tentar ver se oriento um workshop para do it yourself, para que quem quiser aprender mais e fazer sobre fazer coisinhas para casa e deixar as coisas do supermercado para poderem aventurar-se um bocadinho nisto, ok? E eu agora vou ter que sair, portanto, um beijinho, até logo a todas!